Fala, gurizada, beleza aí com vocês? Oi, Fran. E aí, sir? Como é que vocês passaram aí de semana? Com calor. É com calor? Tá quente, né, cara? Tá bem quente. Ô, Pro, Oi, sabe o trabalho que você pediu? Eu não tenho como te mandar por quê? o trabalho. Eu não tenho como você pediu o nome, não é que eu esqueci o nome. Esqueci o nome. Eu queria pedir pra gente fazer o trabalho. Pedi pra vocês fazerem PDF. Isso aqui, eu não tenho PDF. Não, Luana, você vai fazer no Word, na hora que você for me enviar, você converte em PDF. Eu já Sim, isso aqui mostrei eu para não você. tenho, porque senão, quando eu converto, não salva. E se não salva, eu não consigo mandar pra você. Não, calma lá. Quando você está fazendo no Word, você vai salvar, você não consegue salvar já direto em PDF. É isso que você está me falando? Uhum. Tá, daí você lembra que junto lá naquele comunicado vai ter um link, não tem? Sim. Você vai clicar naquele link, daí você vai abrir o link lá, tal. Aquele link também é conversor de PDF, tá? Aí você vai colocar o seu documento Word, você vai arrastar o documento Word até uma caixinha que tem naquele link e você ali converte o documento em PDF. Daí você vê direitinho se já está para converter Word, PDF, daí você ajusta lá e já converte. Vou tentar mostrar aqui para você como funciona aquele link. É. Ou qualquer outro link para converter PDF, tá? Uhum. Importante de ressaltar, galera, que a data de entrega do trabalho é até hoje, tá? Quem não me entregar hoje vai acabar ficando sem a nota. Deixa eu abrir aqui, daí já fica mais fácil. Beleza, deixa eu compartilhar aqui a tela, acho que agora vai. Vou te mostrar aqui como você faz para usar o conversor. Tá daí, eu não lembro se é bem se foi igual esse link mesmo que eu mandei para vocês, mas o modo de fazer é padrão, tá bom? Daí eu venho aqui, vamos supor aqui eu tenho, olha, tem um documento aqui que eu preciso por causa da minha faculdade. Daí eu venho, arrasto até aqui, ó. Deixa eu ver aqui que só tem que alterar. O que você precisa tomar cuidado aqui é converter de Word para PDF. Aqui ele tá para converter de PDF para Word. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui só.
bom. Ó, pronto, já arrumei aqui. Então, voltando aqui para mostrar aqui, ó. Daí você vem, ó, selecionar documento Word. Vamos, filho, anda, vai. Daí vamos supor aqui que eu tenho que enviar um dos testes aí para o Felipe, que é ele pediu em PDF. Daí eu coloco aqui, ó, tá aqui o arquivo em Word e tal, daí eu clico aqui, ó, converter em PDF. Eu não vou clicar porque não me interessa ter esse arquivo em PDF no momento. Daí eu cliquei aqui, converti em PDF, ele vai abrir, daí você abre lá, geralmente onde salva os seus arquivos, aqui no meu computador já salva direto na pasta download. E depois você encaminha. Não tem muito erro, tá? Como eu falei, se você não conseguir usar pelo Word, você consegue salvar o PDF por Word, você consegue converter o PDF por aqui. Tá certo? Conseguiu entender, Luana? Sim, obrigada, doutor. Imagina. Bom, vamos fazer a chamada que hoje a gente tem bastante coisa para ver aí. Ô, Carlos, acabei sem querer esquecer de te responder. Tudo belezinha, cara? Vi agora a sua mensagem. Então vamos lá. Andressa. Presente. Beatriz. Carlos, já se manifestou aqui. Daniela. Presente. Davi. Fábio. Gustavo. Opa, calma aí, Gustavo. Tá. Helena. Presente. João Pedro. Presente. O computador travou. Laís. Bem na hora da chamada. Não tem como. Ô, Luca, pode ter travado, mas eu consigo te escutar, tá? Sem problema. Laís. Foi lá. Não, só para Leonardo. Presente, senhor. Luana. Presente. Luca. Luca. Maria Eduarda. Presente. Matheus. Mirela. Nicolas. Pedro. Rafael. Sara Milani. Presente. Sara Costa. Presente. Vinícius. Presente. Letícia Queiroz. Presente. Alguém porventura não respondeu a chamada? Então vamos lá, né, galera? Hoje nós vamos tratar aí sobre a abolição da escravidão no Brasil, tá certo? Na apostila, como vocês podem, deixa eu interromper aqui e voltar, porque estava com uma marquinha chata. Na apostila, vocês podem ver que o módulo ele vai falar na América e no Brasil, mas o foco mesmo
é falar sobre a escravidão, a abolição da escravidão no Brasil. Aí, se der tempo, a gente vai para um texto que tem aqui na página 46, que ele acaba falando um pouquinho do processo, né, de abolição durante a América, dentro da América, tá? Algumas coisinhas que é interessante a gente observar, tá? Que eu me lembro agora de cabeça, tirando o Haiti, porque lembrando que a gente já viu sobre a independência do Haiti, e foi uma independência liderada por escravos, mas tirando o Haiti, os outros países, você não vai andar com a independência e a abolição juntas, tá certo? Como eu falei, o Haiti ele acaba sendo fora da curva nesse sentido. Creio eu, preciso aqui depois lembrar, dar uma lida aqui no texto aqui atrás, que comenta, né, mas agora de cabeça, não vou lembrar. Pode ser que Cuba também tenha passado por um processo quase semelhante em relação ao Haiti, mas depois aí a gente confirma, beleza? Mas o Haiti é categórico. Quando o Haiti se torna independente, ele acaba abolindo a escravidão, justamente porque o movimento de independência haitiana foi liderada por escravos. Isso é uma coisa importante que vocês precisam ter em mente, beleza? Então, nos outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, Argentina e Brasil, a abolição da escravidão aconteceu posteriormente. Né? Se nós formos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, até mesmo a questão da abolição da escravidão que nos leva a ter a guerra civil norte-americana, né? Até que chega lá Abraham Lincoln, que faz lá, se não me engano, é a 13ª emenda, e acaba abolindo a escravidão e tudo muito mais, e até por causa disso, uma das análises que fala sobre a morte dele foi por causa disso, que ele desagradou uma parte ali de alguns, se eu não me engano, republicanos não, democratas, agora eu não me lembro qual era o partido, mas que acabaram matando ele. Pois bem, e no Brasil, galera? No Brasil, a gente precisa entender uma coisa. No ditado popular, a gente costuma dizer, tanto na abolição da escravidão, ou melhor dizendo, dentro da história do Brasil, em muitos momentos importantes, a gente acaba falando assim, olha, o Brasil dormiu de um jeito, acordou do outro. Em especial, quando se fala lá da proclamação da República. O Brasil dormiu monarquia, acordou república. Né? E isso a gente tem a mania de acabar falando isso para os outros eventos, como na questão da independência, da abolição da escravidão. Mas o que é importante vocês terem em mente é que o processo de abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento e gradual, tá? Não foi um processo rápido, tá certo, gente? Professor, por quê? Justamente porque não interessava a elite Eu não gosto muito do termo elite, porque dá um ar muito assim, mas vamos colocar o seguinte, quem detinha o poder econômico e o poder político no Brasil não interessava ter a abolição da escravidão. Por quê? Quem é que detinha o poder político e econômico no Brasil, em sua maioria? Embora a gente já vai ter aqui, nesse momento, já ideias republicanas, a gente já vai ter, nesse momento que a gente vai pensar aqui, a partir de 1850, né, a gente já vai ter já algumas lideranças abolicionistas e tudo muito mais. Mas quem estava lá sustentando o poder monárquico, vamos colocar assim por dizer, eram os fazendeiros. Beleza? E qual que era a mão de obra usada nas fazendas? A mão de obra escrava. Então, para um fazendeiro, na época, abolir a escravidão era perca de lucro. Entendeu? Então, você tem isso. Você não tem uma necessidade dentro da sociedade brasileira, na questão assim que eu estou falando dos fazendeiros, de querer abolir. De onde vem essa necessidade e pressão para ser abolida a escravidão no Brasil? Da Inglaterra. Tá certo? O Brasil, então, ele vai acabar abolindo a escravidão por pressão política da Inglaterra. Alguém provavelmente deve estar pensando assim, professor, eu não estou entendendo. Se a escravidão é aqui no Brasil, se é um problema brasileiro, se é um problema nacional, por que raios a Inglaterra tem que se intrometer?
né? Quer dizer, então, que a Inglaterra é um país extremamente liberal, liberal no sentido assim, republicano e tudo muito mais? Não é bem isso. Lembra, é importante até mesmo ressaltar que lá na Inglaterra nós temos uma monarquia representativa. Mas o que acontece? Nesse momento, a Inglaterra já passou pela primeira Revolução Industrial, está passando pela segunda Revolução Industrial. E nesse momento começa a surgir a ideia de ampliar o mercado consumidor, não ficar apenas atendendo a demanda do mercado interno. E aí a gente precisa entender, como eu já falei em outros momentos, que a família Bragança, que era a linha da realeza brasileira, junto com a realeza portuguesa, né? Que era então vamos colocar que era a dinastia vigente aqui no Brasil, que é o que nos interessa, era extremamente próxima da monarquia britânica. Então, ou seja, tinha relações diplomáticas extremamente saudáveis, né? Assim, eram parças, né? Tanto é que a gente tem a questão da vinda da família real e tudo muito mais. Pois bem, então, quando a Inglaterra ela começa assim, olha, me interessa expandir mercado consumidor. Olha, quero expandir o meu mercado para o Brasil. Eles falam assim, putz, só que no Brasil, mais da metade não, mas uma grande parte da parcela da população é escrava. Vamos tentar pegar aqui em números, deixa eu ver aonde que está aqui, que eu lembro ter anotado em algum lugar. Deixa eu ver se eu acho aqui na apostila os números. Ah, tá. Se vocês forem na página 45 da apostila, vamos lá. Só para a gente ter uma base, tá? Em 1872, o Brasil tinha vamos colocar aí, quase 10 milhões de... quase 10 milhões de habitantes, tá certo? Vamos tentar arredondar aí os números, tá? E desses 10 milhões de habitantes, 1,5 milhão era de escravo. Galera, entendeu? 1,5 milhão era de escravos. Ou seja, tinha agora quem é bom em matemática para conseguir fazer aí a porcentagem para a gente rapidinho, pode fazer, eu espero, enquanto eu vou falando aqui. Mas, galera, é uma parcela significativa da população brasileira escrava. E o que os ingleses estão olhando? Gente, eu tenho 1,5 milhão de pessoas que não consomem. 1,5 milhão de pessoas que não movimenta a economia. Então, eu tenho que pressionar o Brasil para fazer com que esse 1,5 milhão de pessoas sejam libertas, para que tenham condições econômicas para comprar os meus produtos e movimentar a economia. Tá certo? Então, veja só. Oi? Eu não entendi, tipo, por que a Inglaterra, ela, tipo, meio que se intrometeu para a abolição da escravidão no Brasil. Beleza, então, vou retomar isso daqui, que eu acho que ficou, acho que conforme fui falando, ficou meio disperso. A questão principal para a Inglaterra, foi a Letícia que falou isso? Foi. Então, Letícia, a questão para a Inglaterra é o seguinte, ampliar mercado, entendeu? E aonde é que eles queriam ampliar o mercado? No Brasil. Ampliar o mercado, estou falando assim, mais gente comprando produto inglês, ok? E aí, como eu falei, para uma pessoa liberal dentro da economia e tudo muito mais, não interessava ter escravo, por quê? O escravo não consome. Eu pago o escravo? Não, eu não pago, né? Porque a mão de obra paga é chamada mão de obra assalariada, beleza? Então, se o escravo não consome, eu estou perdendo dinheiro. E como eu falei, se a gente pegar como base 1872, a gente vai ter, arredondando, 1,5 milhão de escravos no Brasil. Ou seja, para os ingleses é mais ou menos assim, 1,5 milhão de pessoas deixando de consumir. Então, eles vão pressionar o governo brasileiro, a monarquia brasileira, para abolir a escravidão, justamente para ter mercado consumidor, para ampliar o mercado consumidor. Ficou mais entendível agora? Ficou mais fechadinha essa parte da história? Sim, entendi. Obrigada, senhor.
Imagina, qualquer dúvida, gente, pode vir perguntando que eu vou esclarecendo, ok? Então, daí vamos lá. Então, a Inglaterra já começa a fazer um combate ao tráfico negreiro internacional, começa já a pressionar o Brasil. E lá em 1831, na Regência Trina Permanente, nós vamos ter a Lei Feijó. A Lei Feijó, lá em 1831, proibia a importação de escravos no Brasil. Mas alguém já ouviu aqui aquela expressão, isso daqui é para inglês ver? Alguém aqui de vocês já ouviu esse tipo de expressão? A Daniela falou que já ouviu. Quem falou que não? Eu. Nunca vi. É aquela famosa coisa, né? Vamos lá. Seu quarto tá uma bagunça, mas daí você quer ir na casa da sua amiga tomar um banho de piscina. Daí a sua mãe pega e fala assim, não, beleza, você pode ir, mas você tem que limpar o seu quarto. E parece que o furacão Katrina passou no seu quarto. Aí o que você faz, né? Como já fui da idade de vocês, sei que vocês usam uma tática muito interessante de limpeza rápida do quarto. Soca tudo no guarda-roupa. Pode roupa suja, roupa limpa, sei lá o que for, faz um bolo e joga no guarda-roupa. Se não fechar, passa uma fita, fecha alguma coisa, acha um jeito para fechar a porta. Dá aquela arrumadinha na cama, passa uma vassoura e já era. Você chega assim, mãe, tá limpo o meu quarto. Daí sua mãe olha, abre o guarda-roupa e vê toda a situação trágica como está o guarda-roupa. Daí ela fala assim, olha, isso daqui é para inglês ver, ou seja, você não arrumou direito o seu quarto, você não fez o que eu falei para você fazer. Por que surge essa? É a partir desse momento que tem essa expressão, tá, galera? Essa expressão, então, isso é para inglês ver, surge por causa das primeiras leis abolicionistas do Brasil, que de abolicionista não tinha nada. Por quê? Olha, eu estou em 1831, então o que acontece? Eu estou finalizando para a Inglaterra assim, ó, eu já proibi a importação de escravos, não pode mais entrar escravos no Brasil. Isso em 1831. Só que, na prática, o governo não aplicava essa lei. Essa lei só foi criada para a Inglaterra não fazer certas medidas que prejudicassem o Brasil, ou que prejudicassem o governo brasileiro. Entendeu? Então, essa questão do isso é para inglês ver, vem desse momento, tá certo? Então, lá, em resposta à ineficácia da Lei Feijó de combater o tráfico negreiro, os ingleses aprovaram uma lei chamada Bill, eu acho que a pronúncia é Albert Green, eu acho que é assim. Essa lei, o que ela falava? Olha, navio negreiro é a mesma coisa que navio pirata. Então, a Marinha Inglesa, se viu um navio negreiro, tem ordem para afundar. E tem ordem para prender os traficantes de escravos e julgá-los e enforcá-los. Aí, então, que o governo brasileiro assustou, porque, pera lá, nós temos navios que fazem esse translado. Então, temendo uma grande represária do governo britânico, nós temos, então, uma sucessão de leis que a gente chama de leis abolicionistas, tá certo, galera? E aqui, gente, eu queria destacar para vocês, olha só como é que o Brasil dependia do tráfico negreiro. Se vocês pegarem em 1848, ou seja, 2 anos antes da promulgação da Lei Eusébio de Queiroz, que a gente vai analisar aqui no próximo slide, o Brasil ele alcançou um número de 60 mil escravos importados, fora o que já tinham aqui no Brasil. Tá, gente? Galera, é uma quantidade extraordinária, tá certo? E aí, a partir de 1850, a gente pode analisar na tabela da página 39, os números vão diminuindo. E aqui, gente, antes de ir para a página da apostila, deixa eu aqui abrir minha apostila em PDF. Tem uma parte importante a se destacar aqui, que são as pessoas que lutaram pela abolição da escravidão aqui no Brasil. Eu não cheguei a fazer um slide sobre eles, porque seria meio que chovendo molhado em relação ao que está na apostila. Então, vamos aproveitar então, a apostila e vamos lá. Abram aí na página 40.
Alguém poderia começar a leitura desse texto aqui, os questionamentos à escravidão? Posso ler, senhor? Pode, daí você pode já ler de uma vez só os 2 primeiros parágrafos. Tá bom. A partir da década de 1860, as estratégias tradicionais de resistência à escravidão, como formação de quilombos e revoltas, passaram a ser acompanhadas por argumentos jurídicos e políticos que deslegitimavam o sistema escravista. Processos judiciais de escravizados contra os senhores tornaram-se recorrentes. Nessas disputas, os escravizados tentaram justificar suas fugas e rebeliões, as quais obrigavam o senhor a negociar alforias e o Estado a aceitar a ilegalidade da escravidão em face do texto da Lei de 1831. Então, vamos entender um pouquinho aqui o que ele está falando. Então, na medida em que a gente vai evoluindo na política brasileira, a gente começa a ter 2 movimentos muito fortes. Tá? O movimento republicano, que a gente vai estudar posteriormente, tá? E junto com os republicanos, uma boa parte dos republicanos, óbvio que a gente não pode generalizar aqui, mas uma boa parte dos políticos que eram republicanos, eles também eram abolicionistas. Né? Eles não entendiam, eles não conseguiam compreender a questão de manter a escravidão. Então, eles buscavam argumentos jurídicos. E lembra que eu falei, lá em 1831, a lei foi promulgada, a Lei Feijó foi promulgada, mas só que a lei não era praticada. Então, o que em especial, muitos advogados, muitos deputados e tal, fizeram? Essas pessoas que defendiam a abolição fizeram. Olha, vem aqui. Eu vou pegar, e se eu não me engano aqui, a gente tem... Agora me fugiu o nome de um dos principais abolicionistas aqui. Eu não lembro se era o Luiz Gama ou se era o Joaquim Nabuco, mas depois eu busco a informação. Ele fala assim, ó, vem aqui, eu vou pegar, então, vou pegar o seu processo para cuidar. Ele falou assim, não, mas peraí, você chegou aqui no... Vamos supor, tá, gente? Eu estou dramatizando aqui. Não, mas você chegou aqui no Brasil em 1833. Em 1833 já existia, já estava em vigor essa lei, então a sua condição aqui no Brasil é ilegal, a sua condição enquanto escravo. Né? Então, muitos advogados, aqui eu tenho que falar, muitos juristas, pegaram então, o texto da lei de 1800 e começou a obrigar a monarquia aceitar a alforria. O que é a alforria? A Carta de Liberdade do Negro, ou melhor dizendo, do escravo, tá certo? Então, veja só, lembra que a gente já viu em outro momento que os negros, eles não foram, tanto os negros quanto os índios, eles não foram pacíficos em aceitar a sua condição como escravos. Né? Eles buscavam se fugir, formar quilombos, entre outros mais. Agora, a partir já de 1860, principalmente 1860 e na década de 1870, nós já começamos, além de ter esses movimentos que os negros tinham de fugir e tudo muito mais, a ter na luta da abolição da escravidão o argumento jurídico também, beleza? Alguém continua a leitura aí dos próximos 2 parágrafos? Do surgimento até a sua escravidão? Pode. O surgimento de vozes na imprensa e o poder legislativo complementou a ação de resistência de milhares de escravizados, fortalecendo os questionamentos à legalidade e legitimidade do sistema escravista. Entre os pioneiros nesse processo, destaca-se a figura de Luiz Gama, vendido como escravo pelo pai aos 10 anos e alfabetizado somente aos 17 anos. Conseguiu acumular conhecimento jurídico suficiente para provar a ilegalidade de sua escravidão. Pode continuar, se quiser. Em seus artigos na empresa, Gama defendia sua identidade negra, contrariava as teorias racistas da época, denunciava a escravidão e promovia o republicanismo. Sua ação nos tribunais permitiu a libertação de centenas de escravizados ilegalmente.
A partir da década de 1880, as associações como Sociedade Brasileira contra a Escravidão e Confederação Abolicionista politizaram o processo, divulgando ideias, organizando comícios, coletando fundos para alforrias e ajudando a organizar a logística de fuga. Um dos principais argumentos dessas associações é de que o fim da escravidão não deveria ser acompanhado de indenização para os senhores de escravos. Beleza, para aí um pouquinho, Vinícius. Então, vamos entender aqui, né? Como eu já falei sobre o processo de politização da luta de abolição da escravidão, aqui também é interessante. Dentro de todo o processo que a gente vai ver da abolição da escravidão, se começa a ter uma discussão. Alguns senhores de escravos vão pegar e falar assim, olha, beleza, eu vou aceitar libertar os escravos, até mesmo porque nós já estamos fazendo todo um processo de trazer imigrantes para substituir a mão de obra escrava e tudo muito mais. Só que é o seguinte, quem que vai arcar com os custos que eu tive com os meus escravos? Eu preciso de uma indenização do Estado. Então você tinha um discurso que uma briga era a abolição deveria vir seguida de uma indenização aos senhores de escravos ou não deveria vir com nenhuma indenização para os senhores de escravos. Tá? Você começa a ter essa discussão. E aqui, gente, então para encerrar aqui o tema, é importante vocês notarem e grifarem que esse último parágrafo, que é, apesar da intensa agitação abolicionista, vital para a desorganização do sistema escravista na década de 1880, as ações do Estado contra a escravidão foram lentas e não contemplaram medidas sugeridas por alguns abolicionistas para transformar os ex-escravos em cidadão pleno. Então, perceba também uma coisa, galera. Quando se pensou na abolição da escravidão, né, isso eu estou falando na questão do Estado, se pensou sobre o processo de escravidão, nunca pensou na questão de como nós vamos enquadrar os escravos libertos. Aqui, a maioria das vezes eu generalizo o negro, mas é importante também saber que havia algumas situações índios também escravos. Mas como é que eu vou tratar o liberto, o ex-escravo na sociedade? Eu vou ter que fazer algum processo de enquadramento nele na sociedade ou não? Então, a gente vai ver isso mais para frente, que tem sérias consequências isso. E aqui embaixo, né, então a gente tem os principais nomes dentro da luta abolicionista. É óbvio que tem outros nomes aqui, mas aqui a gente destaca os principais. Eu não vou ficar lendo cada um deles, eu só vou mostrar aqui, porque vocês têm na apostila, dá para vocês depois lerem, tá, gente? Então, nós temos André Rebouças, tá? Nossa, professor, tem uma rua em São Paulo. Provavelmente, então, é por causa desse carinha aqui. Daí nós temos Luiz Gama, né? Então é esse cara que o texto fala. Nós teremos José do Patrocínio, né? Então, veja que, por exemplo, já o José do Patrocínio era um cara mais radical em relação à abolição da escravidão, por se inspirar no movimento anarquista. Nós temos Antônio Bento. Dentre os principais nomes do processo de politização das ideias abolicionistas, nós teremos Joaquim Nabuco, tanto é que tem uma instituição chamada Joaquim Nabuco, né? E nós temos aí também esse João Klepp, tá? Então, aqui, a título de curiosidade, aqui trazer para vocês os principais nomes abolicionistas. Até aqui, galera, alguma dúvida? Nenhuma? Então vamos dar seguimento aí. Vinícius, obrigado por ter feito a leitura, viu? De nada, senhor. Bom, vamos falar então. Então, como eu falei, lá em 1945, a Inglaterra meio que falou assim, mano, vamos pressionar o Brasil mais uma vez. A gente vai perceber que a dinâmica vai ser essa. Toda vez que a Inglaterra aperta um pouquinho mais o Brasil, o governo brasileiro solta uma lei abolicionista, tá? E por isso que a gente pode falar que o processo é lento, o processo demora. Então, lá em resposta à lei inglesa
promulgado em 1845, nós teremos a promulgação da Lei Eusébio de Queiroz. Eusébio de Queiroz, na época, era o ministro da Justiça. E ali, nesse momento, a Inglaterra também já estava pressionando, falando que iria impor diversas sanções ao Brasil se não tivesse uma luta eficaz contra o tráfico negreiro. Então, a Lei Eusébio de Queiroz, o que acontece? Ela proíbe o tráfico negreiro, ou seja, agora, de fato, nós temos uma lei mais rígida em relação ao tráfico negreiro. Ou seja, mais uma vez, é uma lei que vai proibir a importação de negros, tá certo? Agora, no Brasil, a pessoa que trafica o negro também vai ser considerado pirata e também vai ser julgado. Nós temos, então, a criação de tribunais especiais para o julgamento desse tipo de crime, beleza? Qual que é a questão da Lei Eusébio de Queiroz? Se nós formos perceber aqui, galera, ela proíbe o tráfico externo, proíbe que eu importe o negro. Mas só que eu tenho escravos circulando no Brasil. Então, nada proíbe, por exemplo, de um senhor de escravo no Rio de Janeiro, por exemplo, eu sou o senhor de escravo no Rio de Janeiro, vender um escravo meu para o meu amigo lá no Rio Grande do Sul. Um exemplo. Né? Então, nada proibia o tráfico interno dos negros. É óbvio que com essa lei, como vocês forem olhar na página 39, ela vai diminuir e muito o número de negros vindo para o Brasil. Mas, de fato, ela não contribui, como posso falar assim, se a gente for analisar estritamente, em relação à situação da escravidão, ela não muda nada em si dentro do Brasil, beleza? Aí, então, lá, 21 anos depois, nós vamos ter a Lei do Ventre Livre. Essa já é uma lei mais, vamos colocar assim, né? Agora ela determina que todo filho de escrava nascido a partir de 1871 é considerado livre. Professor, e se eu nasci em 1870? Mesmo assim, você será escravo. Essa lei, então, ela não... Isso é importante, galera. E presta atenção que muitas vezes tem pergunta relativa a essa lei, porque tem lei que é retroativa, tem lei que não é retroativa, né? Então, essa lei do ventre livre não é retroativa. O que significa? É a partir da publicação da lei em diante, beleza? Então, todos aqueles que nascessem, então, todos os filhos de escravas que nascessem em 1871 era livre. E a mãe, professor? Escrava. Nossa, professor, mas eu não estou entendendo. Tá, a mãe lá tinha um filho e tal, e já era jogado na sarjeta, porque a mãe é escrava, o filho é livre, como é que ficava? Então, vamos lá. A lei de falar que os filhos de escravos deveriam ser livres, falava que os senhores de escravos deveriam cuidar das crianças até que ela atingisse 8 anos. Alguém lembra isso e fala assim, pô, professor, agora senti firmeza no governo brasileiro para abolir a escravidão. Sonho meu, como já diria a música, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu. Por que eu estou falando isso? Vamos reparar uma outra coisinha que a lei fala. Olha, só que imagina, esse senhor não tinha obrigação, vamos colocar entre aspas, tá? Não, obrigação não porque a lei obrigava, mas esse senhor teve um gasto com você. Eu ia falar uma coisa, mas esse senhor então teve um gasto com você. Cuidou da tua educação, cuidou da tua alimentação e tudo muito mais. Então, quando a criança atingir 8 anos, o senhor de escravo vai poder, então, ter duas opções. Ou ele vai receber uma indenização do Estado, ou então ele pode exigir uma indenização da criança. A criança, então, trabalhará para esse senhor até os 21 anos de idade. Então, não entendi. Veja só. Então, vamos lá. Eu tenho lá meus escravos. Aí, vamos colocar aqui que a Josefa, uma escrava lá que eu tenho, pariu um filho. Beleza.
E o filho nasceu em 1872. Pela lei, esse filho é livre. E pela lei, eu sou obrigado a cuidar desse filho até que ele atinja 8 anos de idade. Então, beleza, estou lá cuidando do piá e tudo muito mais. O guri atingiu 8 anos de idade. Eu poderia falar assim, ó, olha, agora você é livre, não tem mais responsabilidade nenhuma, se você quiser ficar na fazenda, você fica, mas você vai trabalhar, ou se não, você vaza daqui, vai cuidar da tua vida, e eu quero a indenização do governo. Ô, governo, vem aqui, ó, eu fiz a minha parte, o moleque tá ali, tá bem cuidado, já tá jogado no mundo, pega aqui, eu quero minha indenização, tá? Ou eu poderia falar assim, olha, não quero a indenização, mas eu quero, então, que esse guri pague o que eu gastei com ele trabalhando para mim. Então, o governo fala assim, não, beleza, então ele vai trabalhar aí até os 21 anos de idade. E aqui, gente, a gente precisa entender uma coisa. Alguém vai estar falando assim, pô, até 21 anos de idade não é muita coisa, mas o negro escravo, se ele chegasse aos 60 anos, aqui, trabalhando como escravo no Brasil, era algo muito raro. A vida útil de um negro escravo era muito curta, tá? E agora vocês imaginem, gente, a criança trabalhando dos 8 anos até os 21. Basicamente, aqui o senhor está toda a idade produtiva dela. Tá certo? Daí, quando ela chegar nos 21 anos de idade, entre aspas, aqui, ela não tem mais serventia nenhuma. Ela já perdeu toda o seu vigor físico, tá? Porque lembra que eles eram açoitados, o trabalho era pesado e tudo muito mais, tá certo? Então, essa lei, mais uma vez, era para inglês ver. Olha, ele é livre, mas eu preciso pagar uma indenização, beleza? Estão conseguindo entender aqui? Se não estiver entendendo, pode perguntar. Bom, aí nós teremos a lei dos sexagenários, promulgado em 1885. Então, veja só que demora mais um tempo para a gente ter mais uma lei abolicionista. O que fala, então? Olha, e é importante a gente ter em mente que a lei dos sexagenários, ela é retroativa, tá certo? Então, lei do ventre livre não era retroativa. Lei dos sexagenários é retroativa, então vale para os demais. Então, o que acontece? A lei do sexagenário vai falar o seguinte, o escravo que fizer 60 anos está livre. Beleza? Só que você atingiu 60 anos, você está livre, mas você vai ter que pagar uma indenização para o seu senhor, trabalhando mais 3 anos de graça. Ou seja, ele já estava trabalhando até os 60 anos de graça para o senhor. Mas ele tinha que cumprir mais um pedágio de 3 anos. Ou seja, ele trabalharia aí, ficaria trabalhando na casa do senhor até os 63 anos de idade. Tá certo? Vamos lá, galera. Eu acabei de falar que a expectativa de vida de um escravo era 60 anos. Então, se o cara chegasse a 60 anos, pô, era muito lucro. Então, ele ainda tinha que ficar mais 3 anos para ser livre de fato. Ou seja, era uma lei feita para o escravo acabar morrendo na condição de escravo. E aqui eu tenho um texto, tem uma coisa interessante que vai falar assim, ó, aos que forem maiores de 60 e menores de 65, logo que completarem esta idade, não serão sujeitos ao aludido serviço, qualquer que seja o tempo que tenha prestado com relação ao prazo acima declarado. Então, o que significa? Como essa lei valia para quem completou 60 anos em outros anos, ou seja, lá eu fiz 60 anos em 1880. Ora, na hora que essa lei foi promulgada em 1865, eu tenho, então, 65 anos de idade. Não preciso trabalhar mais. Entendeu? Então, quem tinha entre 60 e 65 anos de idade, aí estava liberto sem poder fazer, sem precisar ter que pagar esse pedágio. Tá certo? Agora, quem tinha 60 anos de idade, tinha que cumprir esses 3 anos. Beleza? Então, vamos lá, maiores de 60 e menores de 65 anos não precisavam cumprir esse pedágio de 3 anos. E quem não tinha isso daí, como eu falei, precisaria
cumprir. Além de tudo mais, essa lei também criou punições para aqueles escravos libertos que não tivessem emprego ou que saíssem do seu município no prazo de 5 anos. Ou seja, então não bastava eu só ser liberto e ter que trabalhar. Eu tinha que ficar ainda no município onde eu fui liberto e procurar um emprego. Senão, eu poderia ser preso. Veja só como essas leis abolicionistas, galera, elas não pensavam no reenquadramento do negro, do escravo, após a abolição de fato. Beleza? E aí, lá em 1888, nós teremos a Lei Áurea, né? A Lei Áurea, então, ela foi decretada pela princesa Isabel e ela fala assim, ó, tem dois efeitos a Lei Áurea, basicamente. Libertar os escravos e abolir a escravidão. Professor, mas libertar os escravos e abolir a escravidão não é a mesma coisa? Não, porque veja só, a lei do ventre livre não libertava os escravos, a lei dos sexagenários não libertava os escravos, mas abolir a escravidão? Não, abolir é extinguir. Então, a partir de 1888, todos os escravos deveriam ser libertos, tá? E a escravidão no Brasil estava proibida. Beleza? E aí tem um adicional. Os senhores de escravos não receberam qualquer indenização por causa disso. E com isso, galera, nós vamos então à situação do Brasil pós-escravidão. Olha, a abolição da escravidão no Brasil, para todos os envolvidos, foi uma faca de dois gumes. Por que para todos os envolvidos? Para o escravo liberto, o lado bom, não ser mais escravo, ter a sua liberdade. Né? Creio eu que o sonho de qualquer pessoa que está em uma situação forçada de escravidão, né? Nossa, aqui tem um erro de digitação grotesco, eu preciso arrumar. Mas, como é que eu estava falando então? Eu imagino que qualquer pessoa que esteja numa situação de escravidão, ela vai querer a sua liberdade. Então, os escravos, eles conseguiram a sua liberdade. Só que eles pagaram um preço muito caro, que é a abolição da escravidão não se teve um processo de fim de preconceito racial e tampouco de enquadramento do negro na sociedade. Tá certo? Então, simplesmente liberou os negros e aí cada região foi de um jeito, tá? Como via de regra, o que a gente pode falar? Ora, se libertou os escravos, nas regiões onde os negros não quiseram continuar trabalhando na fazenda, eles foram para as cidades, mas não conseguiam emprego, tá? E eles acabaram sendo marginalizados. Como é assim? Eles foram jogados para as margens da sociedade. Né? Eles não podiam mais ficar dentro dos centros urbanos, porque senão eles eram vistos como os vadios, vagabundos, que não queriam trabalhar, né? Mas só que eles não conseguiam emprego, tá certo? Você tem ainda, desde a questão dos preconceitos raciais na sociedade, que por muito tempo, mesmo após a abolição da escravidão, os negros eles foram proibidos de entrar nas faculdades, tá? Proibidos de ocupar certos cargos. Então, você não tem, com a abolição da escravidão, você não tem aqui uma inserção na sociedade, tá certo? E aqui, galera, eu vou fazer só uma observação que vale a pena ressaltar. Né? E aí, eu não estou falando que eu concordo ou discordo, só estou aqui apresentando para quem já ouviu falar. Existe muito, né, nas pessoas que são ou defensoras ou contrárias à lei de cotas aqui no Brasil, que falam sobre o argumento da dívida histórica. Quando a gente fala sobre o argumento da dívida histórica, a gente fala de todo o processo de escravização do negro, tá? Mas o processo em que o negro não foi inserido na sociedade, em que ele foi liberto, mas só que ele foi marginalizado, que ele foi excluído. Tá certo? Então, quando a gente fala sobre a questão de dívida, o argumento de dívida histórica é todo esse processo, tá certo? Porque há muitas coisas que se falam sobre esse argumento e muito mais. Professor, que argumento é esse? Então, depois busque estudar lá buscando na internet. Se tiver alguma dúvida, eu posso até mandar um arquivo para você montar a sua opinião, beleza? Aqui eu só estou fazendo um breve comentário.
Então, aqui está falando sobre o que acontece nas regiões. No Nordeste, então, nós temos que os negros eles ficam dependentes dos proprietários, ou seja, eles vão continuar trabalhando nas fazendas. Em São Paulo, por exemplo, nós já temos que a imigração é muito grande, o fluxo migratório está muito grande, então o negro ele é facilmente substituído pela mão de obra dos migrantes, e aí então os negros, eles acabam, quando eu falo os negros, entendem que eu estou falando todos os escravos no modo geral, tá? Eles acabam ficando com serviços irregulares e mal pagos, que mal davam para eles se sustentarem. Já no Rio de Janeiro nós temos que os negros eles vão ter uma relativa oportunidade, né? Porque já no Rio de Janeiro a gente não tem um fluxo migratório muito grande. E é aí, galera, que surge as favelas, tá? Justamente porque os negros não tendo espaço para morar dentro dos centros urbanos, eles começam, então, a ir morar nos morros. E, se eu não me engano, você vai ter lá no Morro do Rio de Janeiro, que era o Morro da Favela. Então, os negros começam a ocupar essa região e nós temos, então, a formação das favelas, que hoje se chamam comunidades. Aí, também não vou tecer comentários. E para a monarquia? Ora, para a monarquia foi bom que ela evitou conflitos diplomáticos com a Inglaterra, mas foi ruim porque a monarquia ela entrou em descrédito com a própria elite política. E o que fez, lá em 1889, ser proclamada a República. Tá certo? Então, com a abolição da escravidão, nós temos a decadência da monarquia. Beleza, galera? Alguma dúvida, questionamento e ou aflição? Não? Tudo dominado, então? Então, vou encerrando a aula, tá certo, gente? Abração para vocês. Beijo. Boa semana. Tchau, Sérgio. Tchau, senhor. Sir. Abração.